E essas aparições que o Senhor fizera após a sua ressurreição, Marcos narra ela um pouco diferente da narração de Mateus e um pouco diferente também da narração de Lucas e de João. Marcos, ele apresenta que depois da ressurreição, Jesus ele vai ter o primeiro encontro para provar que ele estava vivo no meio do povo e no meio dos seus discípulos. Glória a Deus. Marcos apresenta que Jesus encontrou primeiro com Maria Madalena, aquela mulher que sofria por uma possessão maligna. E Marcos apresenta que a primeira aparição de Jesus foi para Maria, a qual ele havia libertado de 7 demônios. No período em que Jesus encontra com Maria Madalena, a Bíblia diz que Maria Madalena, ela saiu para anunciar a ressurreição de Jesus. E ela vai, algumas pessoas que andavam com Jesus, que Marcos não apresenta que eram os discípulos de Cristo, mas ela vai a outros que seguiam a Jesus, e esses estavam chorando e estavam tristes. A Bíblia diz que Maria Madalena vai até eles para avisá-los a respeito da ressurreição de Jesus. O que é interessante é que quando Marcos apresenta que Maria anunciou a ressurreição de Cristo a outros, ela não estava falando a respeito dos discípulos de Cristo, ela não estava anunciando aos 12, que agora seria 11 por causa da morte de Judas, mas ela está apresentando que Jesus ressuscitou para outros que andavam com Jesus. Ela apresenta, o texto apresenta, que essas pessoas estavam primeiro tristes, e segundo eles estavam chorosos, pelo fato da morte de Jesus Cristo e por não saber da ressurreição de Cristo. Mas Maria traz para essas pessoas a nova da ressurreição de Jesus Cristo. O que é interessante é que como ela não está anunciando aos discípulos, porque o texto apresenta, e por último Jesus apareceu aos seus discípulos, então ela não está falando com os discípulos de Jesus, mas ela está anunciando a outros que andavam com ele. Outros, quando apresenta esse texto, está apresentando que Jesus não tinha simplesmente 12 que estava do seu lado, mas você vai ver que Jesus enviou 70 discípulos para anunciar a respeito do Evangelho de Cristo enquanto ele estava vivo. Você vai analisar que no período da oração do Pentecoste, quando o povo estava pedindo um Pentecoste, a Bíblia diz que havia 500 crentes, e alguns deles foram embora e ficou 120 crentes. Você vai analisar que no ministério de Cristo havia muitas pessoas que o seguiam, porque ele estava sempre rodeado de multidões. É para essas pessoas que estavam chorando e estavam tristes que Maria vai anunciar a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Ou porque nós estamos anunciando a você a ressurreição de Jesus Cristo. Nós estamos anunciando a ressurreição de Jesus Cristo, porque é semelhante a essas pessoas que ouviram o anúncio de Maria Madalena a respeito da ressurreição de Cristo. Há muitas pessoas que estão tristes e há muitas pessoas que vivem chorando. É para essas pessoas que nós viemos anunciar ao nome de Jesus Cristo. É para essas pessoas que nós viemos anunciar a ressurreição, porque as pessoas vivem em um mundo que os deixa triste, as pessoas vivem em um mundo que o faz chorar, as pessoas pelo fato de estar preso na vida de pecado, elas têm uma vida triste, elas têm uma vida amargurada, elas têm uma vida aflita, e essa aflição da vida, pelo fato dele não saber lidar com as emoções, com as aflições, essa pessoa vive chorando nos cantos, vive com a vida cabisbaixa e triste. É para você que nós anunciamos a ressurreição de Jesus Cristo, porque Jesus, ele pode mudar o cenário da tua vida e tirar você de uma vida triste e colocar você numa vida alegre. Jesus pode tirar você de uma vida de choro e depositar no seu coração a alegria. Aí Marcos apresenta que depois Jesus apareceu a 2 discípulos, e a aparição de Jesus foi de modo diferente. Jesus aparece como que era alguém que estava caminhando como um peregrino, e
começa a dialogar com aqueles discípulos que não estavam acreditando mais em Jesus, porque ele dizia que nós pensávamos que ele era o Cristo, mas como que ele morreu, tirou de nós a fé, a confiança, não acreditamos que ele poderia ser o Messias prometido. Eles estavam voltando para Emaús, estavam tristes e haviam perdido a fé. É quando Jesus se apresenta para aqueles homens, e aqueles homens dizem para ele: você não sabe, porque você é simplesmente um peregrino em Jerusalém. É por isso que você não sabe dos feitos que fizeram com Jesus de Nazaré, que nós pensávamos que era o Cristo que haveria de redimir o pecado. É quando o texto apresenta, Lucas apresenta, que Jesus começou a dialogar com eles as Escrituras, e veio trazendo no Antigo Testamento as comprovações que ele era o Cristo, e veio anunciando para aqueles discípulos e dizendo: olha, vocês não precisam estar com a fé largada em Cristo, vocês não precisam desanimar na fé, porque a Bíblia comprova que eu sou o Cristo. E ele veio anunciando, talvez ele anuncia o texto de Gênesis, que apresenta, dizendo que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Talvez ele anuncia a respeito do cordeiro no lugar de Isaque, que seria emolado, e ele apresenta dizendo: eu sou o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, no lugar daquele que seria oferecido. Talvez ele apresenta dizendo: eu sou aquele que apareceu a Manoá e disse para Manoá: por que tu perguntas pelo meu nome? Porque o meu nome é maravilhoso. Talvez ele apresenta dizendo aquilo que o profeta Isaías diz: e um menino vos nasceu, e um filho se vos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O que é interessante é que a Bíblia não diz o que Jesus se apresentou nas Escrituras. Talvez ele disse: eu sou aquele que Moisés falou que haveria um profeta depois dele, e a ele vocês ouviriam. Jesus se apresenta nas Escrituras, e quando Jesus se apresenta nas Escrituras, a Bíblia diz que o coração daqueles homens começaram a arder com a palavra que Jesus pregava. E o que é bonito, meus irmãos, que aqueles homens voltaram da aldeia e anunciaram na cidade dizendo: aquele que morreu na cruz, ele ressuscitou, e ele apareceu a nós. E quando ele falava, o nosso coração pegava fogo com a palavra que ele dizia. Aí por último, Jesus se apresenta aos seus discípulos, ele lança no seu coração ou no rosto dos seus discípulos dizendo: por que vocês não acreditaram que eu ressuscitei? Porque vocês estão com essa dureza no coração, mas eu estou vivo. Ele anuncia para os seus discípulos: eu estou vivo. Quando ele anuncia que está vivo, aqueles que estavam trancados dentro de casa saíram para a rua e começaram a pregar: Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo está entre nós. É isso que nós estamos te anunciando nessa noite. O Jesus que estava na cruz do Calvário, ele não está mais lá. No pingente que você usa tem um Jesus na cruz, mas deixa eu te dizer, esse não é o meu Jesus. Aquele Jesus que está pendurado em uma cruz não é o nosso Cristo, porque ao terceiro dia ele largou da cruz, ele soltou as anças da morte e ele declarou dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? O nosso Jesus está vivo e pode resolver o problema da tua vida, o problema psicossomático da tua mente ele resolve, o problema do teu coração ele resolve, o problema do teu pecado ele resolve, o problema dos seus erros ele resolve, ele perdoa, ele liberta. E nós estamos dizendo hoje: ele está aqui e está dizendo na nossa boca: ele te ama, ele quer te salvar, ele quer mudar a tua história nessa noite. O meu Jesus está vivo e ele quer mudar a tua história em o nome de Jesus Cristo.